Amados em Cristo, graça e paz. Você já teve que tomar uma decisão na sua vida onde envolvesse a sua salvação eterna ou a sua perdição eterna? Capítulo 6, versículo 68 do Evangelho segundo João, disse Simão Pedro: Senhor, para onde iremos nós? Pois só tu tens as palavras de vida eterna. Talvez um dia você fez uma pergunta ou fará uma pergunta: por que aquela multidão do século I seguia Jesus? Será que porque via nele um bom homem? Será que porque via nele um operador de milagres? Será que via nele um multiplicador de pães e peixes? Exatamente, você está correto. A multidão via nele um bom homem, de um bom exemplo, um operador de milagres e também aquele que dava o alimento físico. Nesse capítulo 6, Jesus chama a atenção daquela multidão e chama a atenção minha e sua. Será que é por isso que Jesus morreu? Será que é por isso que Jesus veio? Tornou-se humano entre nós? Será que é só para isso? Não é. Jesus chama a atenção daqueles multidão, chama a atenção dos discípulos, porque quando ele multiplica nesse capítulo 6, os pães, os peixes, aquela multidão de aproximadamente 5.000 pessoas, eles ficaram saciados. Afinal de contas, as pessoas precisam de alimento. Mas no dia seguinte, o que aconteceu? Eles tiveram fome novamente e foram atrás de Jesus. Talvez seja o nosso problema. Quando sentimos fome, quando sentimos necessidade, quando queremos o corpo sarado, quando passamos por luta e tempestades, nós vamos até Jesus. E Jesus cura. E ele não mudou. Jesus pode te dar? Sim, claro que pode. Mas será que é isso que ele fez por nós? Será que ele foi o Deus que transformou em homem para poder vir aqui na terra fazer tudo aquilo? Morrer naquela cruz? Não. Jesus explica para eles que ele estava atrás dele não porque queria ele, mas teve fome. A multidão estava com fome. Agora Jesus chama atenção e mostra para eles que ele mesmo é o pão da vida. É o pão que sacia a fome espiritual. O mundo está com fome, não fome de comida, mas o fome espiritual. Há um vazio existencial. E Blaise Pascal disse, dentro de cada ser humano tem um vazio existencial do tamanho de Deus e só Deus pode preencher. E esse Deus é o próprio Jesus Cristo que queria satisfazer a necessidade não só física, mas espiritual daquela multidão e a mim e a você no século XXI. Agora Jesus chama atenção a mim. Esse momento agora, será que você está me seguindo porque você quer benesses pessoais? Será que eu estou seguindo porque você quer um corpo curado? Mas e a tua alma? Como fica a tua alma? Então Jesus mostra para eles que ele mesmo é o pão da vida que desceu do céu, que era necessário eles comer a sua carne e beber o seu sangue. Eles não conseguiram entender, e a multidão também não consegue entender. O que Jesus quis dizer? Ele não quis dizer no sentido literalmente que era necessário eles comer o seu corpo e beber o seu sangue. Isso chama-se antropofagia e é proibido. Jesus quis dizer, vocês têm que alimentar de mim. O pão simboliza ter comunhão com Jesus, ter a morada do Espírito Santo em sua vida. Mas o que significa o sangue? É ter os pecados nossos perdoados e lavados pelo sangue de Cristo. Porque o homem nasce pecado, ele vive pecado, mas somente o sangue de Jesus é capaz de purificar os nossos pecados. Por isso Jesus chama atenção, se vocês não comerem do meu corpo, ou seja, não ter comunhão comigo, e não ter o seu pecado lavado,
e purificado no meu sangue, vocês não têm a vida eterna. Mas a multidão disse, e os discípulos também disseram, esse discurso é muito duro. E eu concordo com você. O discurso da salvação, ele é duro às vezes para nós, que queremos viver nosso ego, porque existe uma renúncia do próprio eu. O Evangelho é uma renúncia, Jesus é uma renúncia. O Evangelho é uma cruz que você deva negar-se a si mesmo e transportar ela. Por isso, a multidão, todos fogem, todos vão embora, porque entendeu no sentido literal, eu não quero comer a carne desse homem. Eu não quero ter comunhão com ele. E eu não quero também beber o sangue dele, eu não quero ter os meus pecados perdoados nele, lavados nele. Agora aquela multidão foi embora, mas ficou somente os discípulos. E aqui eu chamo a atenção, minha e sua. Você é discípulo de Jesus? Mas os discípulos disseram, o discurso é muito duro, você podia um pouquinho, vou transliterar para vocês se fosse hoje, você podia pegar um pouquinho mais leve. Você afugentou a multidão não vai seguir a você mais. Mas Jesus fala assim, e vocês também não querem ir embora? Vocês não têm o mesmo interesse que a multidão? Mas a palavra de Pedro, um discípulo regenerado, ele disse, Senhor, tudo bem, mas para onde nós vamos? Para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. E a pergunta, a nossa reflexão, sim, para onde você está indo? Para onde eu estou indo? Para onde nós estamos indo? Existe outro Salvador a não ser Jesus? Não há. Atos capítulo 4, versículo 12. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo da terra, do sol, debaixo do céu, em cima do céu, embaixo da terra, nenhum outro nome é dado para que você possa ser salvo. A vida eterna está baseada e alicerçada no que Jesus fez para você. O sangue dele é derramado para perdoar os nossos pecados, lavar os pecados, e nós temos comunhão com o Senhor, para viver nele, para assegurar a nossa vida eterna. Afinal de contas, o homem não foi nascido por essa vida. Todos nós temos a vida, todos nós temos desejo de viver eternamente. Deus colocou dentro de nós esse desejo de viver eternamente com ele. E a pergunta ainda soa até hoje, para onde nós iremos? Porque Jesus mesmo, no capítulo 14, versículo 6 desse mesmo evangelho, diz, eu sou o caminho. Ele não diz, eu sou um caminho, ele diz, eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. E ele diz, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você não pode chegar a Deus sem que antes passe por Jesus Cristo. Só tem um caminho que leva a Deus, Jesus Cristo. E nós chamamos a atenção, para onde iremos nós? Existe outro caminho? Não tem. Só existe dois caminhos. A vida eterna é quando eu aceito Ele como meu Salvador. Quando eu arrependo meus pecados e tenho certeza que o sangue dele pode purificar os meus pecados. Mas depois disso, ter comunhão com ele, viver com ele, porque ele voltará para buscar aqueles que confiaram nele. Por isso Pedro, acertadamente, dirigido pelo Espírito Santo, diz, para onde iremos nós? E eu pergunto a você, e a reflexão fica a nós, para onde iremos nós? Só Jesus tem as palavras da vida eterna, só Ele é a vida eterna. Se você ainda não tem a certeza da vida eterna, ainda dá tempo, Ele ainda continua sendo o Salvador, Ele continua sendo o Senhor, e Ele voltará um dia para buscar-nos. Mas somente aqueles que teve comunhão com Ele, ou seja, teve o seu sangue, beberam do seu sangue, comeram o seu corpo, significa que teve os seus pecados perdoados em Cristo. O sangue dele tem poder de purificar os nossos pecados. E ele o faz, porque ele verteu no Calvário o seu sangue precioso. Mas isso também envolve a nossa comunhão com ele. Viver com ele,
mediante o Espírito Santo que Ele vai implantar na nossa vida, na sua decisão, na tua decisão sincera de poder aceitar Ele como Salvador. Que Deus te abençoe você em Cristo. E fica a pergunta, para onde você está indo? Da onde você saiu? O que você está fazendo? E para onde você está indo? Não existe outro caminho. Só Jesus é o caminho para a vida eterna. Aceite-o, viva-o e aguarde a bem-aventurada esperança que é a volta dele para buscar você, para que você possa viver com ele por toda a eternidade. Deus te abençoe você em Cristo, em nome de Jesus.